Olá, eu me chamo André Luiz Azevedo da Silva. Eu estou matriculado na disciplina de Biologia de Micro-Organismos. Faço parte do Polo do Conde, né? Então, vou falar um pouco sobre o controle de micro-organismos. Então, o que a gente entende sobre o controle de micro-organismos? O que são os micro-organismos? Então, primeiramente a gente tem que entender o seguinte, que é necessário que existem técnicas, formas para controlar esses micro-organismos. Por que controlar esses micro-organismos? Porque os micro-organismos, eles têm, enfim, nós sabemos que eles podem causar grandes males, né? Males à saúde, né? Na questão, e aí existem técnicas, métodos, que tanto na área alimentícia, né? Na área da saúde, da saúde, ou nos laboratórios, enfim, foram criados, né, formas para controlar esses micro-organismos, né, na parte das agroindústrias, né, na parte das empresas de cosméticos, enfim. Então, para se ter, né, um controle, então é necessário que hajam formas, né, de ter esse controle. Outra informação é que os micro-organismos são formas de vida que são super resistentes a temperaturas altíssimas, né? Então existem tipos, né, de intervenções que são feitas para destruir determinadas formas de micro-organismo, entendeu? Então vamos falar um pouco sobre os métodos utilizados no controle de micro-organismos. Existem os métodos físicos e químicos. Físicos e químicos. Então, fala sobre os métodos físicos, né? Então, fala sobre o calor, né? O calor. Existe o calor úmido e o calor seco. Então, o calor úmido e o calor seco, certo? Então, vamos falar primeiramente, sobre o calor úmido. Então, dentro do calor úmido existem algumas técnicas que eu vou explicar. Que no caso é a primeira, do calor úmido. Calor úmido, aí dentro do calor úmido existe o calor úmido com pressão e sem pressão, certo? Então, dentro do calor úmido, né, existe o calor com pressão e sem pressão. Vamos falar primeiramente do calor sem pressão, certo? Primeiro eu falo água em ebulição. Então, água em ebulição é muito simples, é a fervura da água, né? Você ferver. Então, nesse processo, a temperatura de 60 graus Celsius, né, por 30 minutos destrói as formas vegetativas, né, de micro-organismos. E também afeta e as formas esporuladas também, sem afetar as formas esporuladas. Então, essa é a água em ebulição, certo? Não é água fervente. Existe a pasteurização. O que seria a pasteurização? A pasteurização é um processo onde o alimento, no caso, vou dar o exemplo do leite, né? O leite que, para existir o leite conservado, existe o processo de pasteurização, que significa o quê? A matéria-prima, no caso o leite, ele submete a um aquecimento e rapidamente existe um esfriamento para manter os micro-organismos ali, né? Ali, não para manter, mas para controlar, né, e não crescer as bactérias e micro que estão presentes ali, certo? Então, num processo de pasteurização existe a pasteurização lenta, que no caso a pasteurização é em 60 graus Celsius durante 30 minutos. A rápida, 72 graus Celsius durante 15 segundos. Veja como é rápido, 15 segundos, certo? E existe ainda a ultra high temperature, né, que é a técnica de temperatura ultra elevada, né? Essa temperatura ultra elevada, consiste em quê? Ela é realizada a 140 graus Celsius por 1 a 3 segundos, né? E depois
vem o resfriamento para, como eu falei agora há pouco, para manter os micro-organismos, enfim, ali, para não desenvolver esses micro-organismos. Enfim. Então essa é a pasteurização. Existe a tindalização. O que é tindalização? A tindalização é um processo onde, onde é submetido a um processo de aquecimento, né? Esse processo de aquecimento é durante 24, a temperatura ambiente, a temperatura durante 24 a 48 horas, né? Ele ferve o material para manter a temperatura ambiente, né? Durante 24 horas, consiste em ferver o material e manter a temperatura ambiente durante 24 a 48 horas e ferver pela segunda vez. Por essa técnica é possível também ser eliminado os esporos e bactérias, técnica indicada para preservação de conservas, no caso para conservas. Então essa técnica é uma técnica que é voltada para conservas. Ela tem uma intercalação, há uma fervura, né? Dentro dessa fervura existe um período que volta à temperatura ambiente, né? Aquele produto que foi aquecido volta, e depois é submetido a outra fervura. Depois, como eu expliquei aqui, de 24 horas a 48 horas, né? Fervido pela segunda vez. Então eu falei do calor úmido sem pressão, certo? Agora eu vou falar do calor úmido com pressão. Então, o calor úmido com pressão. O calor úmido com pressão, ele se dá no processo de autoclave. Esse processo de autoclave é o vapor, ele é um processo, enfim, antes de mais nada eu tenho que explicar o seguinte, que é um processo onde ele tem um poder muito eficiente, aliás, é um dos mais eficientes para a destruição de todos os tipos de vida de micro-organismos e bactérias. Esse processo é um dos mais é o mais eficiente, certo? Tenho que deixar essa informação. Então, a esterilização ocorre a temperatura de 121 graus Celsius, durante 20 minutos, certo? E outra questão, essa temperatura, esse tempo, no caso, aliás, o tempo, ele vai ser de acordo com o material que vai estar dentro desse equipamento, da autoclave, certo? Dependendo da quantidade de material, existe a questão do tempo, a relação do tempo, da questão do material. O calor úmido se propaga mais rapidamente, sendo este um dos métodos mais rápidos de esterilização, como falei anteriormente. Então, e outra coisa, é importante que exista um cuidado nos tipos de materiais para ser submetido a esse tipo de material, certo? Também existe esse tipo de cuidado. Deve ser esterilizado com substâncias sensíveis ao calor, à umidade, né, vitamina, pó, papel, enfim. Então esse é o calor úmido com pressão, no caso autoclave, que tem essa eficiência no caso. Então agora eu vou falar falei do calor úmido, agora eu vou falar do calor seco. Então o calor seco. Primeiro, a flambagem. O que é a flambagem? A flambagem consiste em emitir uma chama através do bico de Bunsen, né, numa agulha ou alça, e aí essa platina fica incandescente, né, tornando esteriliza, né? No caso, essa chama ela é expelida pelo bico de Bunsen naquele material, e essa chama ela vai esterilizar. Flambagem, primeiro. Incineração. Incineração é a queima, né? Seria a queima, e é utilizado em quê? Nos materiais hospitalares, como seringas, luvas, enfim, roupas que foram materiais hospitalares, então são incinerados, são submetidos ao fogo, no caso, né? A combustão do material. E forno de ar quente ou forno de pastel. Forno de ar quente ou forno de pastel. Esse forno consiste da seguinte forma: ele é eficiente. Esse forno, são inseridos os recursos materiais dentro desse forno, né? E existe o processo de aquecimento, né? Que no caso os equipamentos no qual são acondicionados os materiais, vidrarias, papéis, etc. Agora tem que ter cuidado, devidamente embalados. Tem essa questão.
esses materiais não podem ser colocados de qualquer forma, devidamente embalados, tem que ser embalado da forma correta para que eles conservem suas características no P, certo? Ao aquecimento, são aquecidos a 170 graus Celsius por 2 horas, obtendo a esterilização. A temperatura mais baixa requer maior tempo de exposição, 160 graus Celsius, 3 horas, 120 graus Celsius, 16 horas, ok? Então, eu falei um pouco sobre esses tipos, né, essas formas, né, de controle de micro-organismo, o controle de micro-organismo. E o importante dessas informações é entender que nessa questão que os micro-organismos estão em todo o ambiente. Então, também faltou falar sobre outra forma, a química, né? Eu falei da forma da física, né, e a química, certo? Então, na química existem também a questão de materiais como a agitação através do sabonete, né? Que no caso, o álcool a 70%, né? Que ele no caso é um antisséptico, menos ativo para esporos, né? Aí os fenóis, que no caso são os desinfetantes, que é outra forma de desinfetante, né? Os antissépticos bucal, no caso também, que eles têm uma eficiência nos micro-organismos também, os antissépticos. O cloro no tratamento da água, né? O iodo, um antisséptico desinfetante, o iodo, né? O aldeído, gás de desnaturação das proteínas, eles também, os metais pesados. E também tem outra forma, mas é isso. Então eu queria falar, a aula foi informando sobre a importância do controle de micro-organismos. Então foram esses pontos que eu queria abordar, tá ok? Muito obrigado pela atenção.